Deus. Vou chamar aqui o pastor Roberto. Pastor Roberto, bom dia! Bom dia! E tenha gente, todos um bom dia. Gente, o pastor Roberto, ele é o fundador aí de um projeto, né, o Bom Dia, que é um pastoral com alcance mundial. O pastor Roberto é formado em teologia, é o pastor titular da Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, em Goiânia, e o presidente da ONG Evangelho em Ação, idealizador do Ministério Bom Dia. Roberto, muito bom estar falando com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é uma agenda bem recheada, bem organizada, então não é fácil. E especialmente por estar conectando aí, né, Califórnia com Goiânia. Ô, saudades da minha terra. Roberto, quando eu era adolescente, eu vendi jornal popular aí no Setor Oeste. Andava esse Setor Oeste para todo lado aí, gritando, olha o popular, popular. Então, muito bom. Também tem uma conexão muito forte com a Igreja Cristã Evangélica. Foi uma das primeiras igrejas evangélicas que nós visitamos e frequentamos quando era criança. Eu tenho uma prima que era cristã evangélica e ela nos levou, a minha família toda. Então, muito bom, uma honra estar contigo aqui. E eu queria que você falasse para a gente desse projeto aí, esse pastoral, né? Pastoral com alcance mundial. Tá bom? Deus abençoe, meu brother. Tamo juntos. Muito obrigado, pastor Romo, e nessa iniciativa maravilhosa de podermos, todos aqueles que de alguma forma estão fazendo algo para o reino do Senhor, a gente ter assim a oportunidade de compartilhar. Eu fico muito feliz porque é a primeira vez que eu estou compartilhando o Bom Dia, né? Quem conhece o Bom Dia mesmo, com profundidade, um pouquinho mais de profundidade, é a minha igreja, né? E queria falar um pouco sobre o histórico desses conceitos de rádio, televisão e a mídia de comunicação, né? Quando eu era mais jovem, eu me lembro no meu escritório, mais jovem, pastoral, com uns 30 anos, eu arrumei um aparelho que gravava a minha voz na fita. Então, final das contas, eu fazia uns estudos, porque depois você podia multiplicar aquelas fitas, e alguém tinha que ficar produzindo aquelas fitas. Depois de um tempo, eu fui convidado para uma rádio que estava começando no Brasil, uma rádio internacional, em Taubaté, a BBN, e eu comecei, então, a gravar um conteúdo chamado Fé e Ação, que era também uma pequena mensagem. Antes, agora estou me lembrando, que eu também fazia na Rádio Bandeirantes, em São José dos Campos, uma vez por semana, um conteúdo para rádio chamado Cristo era o Farol. Então, a minha, assim, gosto muito, acho que temos que comunicar. Eu acredito nisso porque acho que a minha influência veio da Rádio Transmundial, de muitos anos atrás, do Dr. J. Vernon McGee, que ainda tem, né, tanto em português, tantos outros países, e aqueles estudos bíblicos através da Bíblia. Então, essa tem a minha inspiração, esse tem a minha vida inicial, não é? Com mídia, assim, muito simplesinha, mas eu acho que nós temos que divulgar e não existe nada melhor do que a mídia. Com a entrada da internet, então as coisas tomaram outro rumo, né? Também não sabíamos muito o que fazer e como fazer. Mas o Bom Dia, eu queria, em primeiro lugar, dizer que o Bom Dia hoje é um pequeno devocional, como o pastor Romo colocou, uma pequena pastoral. É tudo muito cuidadoso, ela não passa de 300 palavras, ela não passa de 3 minutos, e ela é especificamente enviada em português, hoje, diretamente para mais de 6.000 pessoas. O que significa isso? Significa que 6.000 pessoas
solicitar o bom dia. E aí essas 6.000 pessoas, o que elas fazem? Elas vão passando para as outras pessoas, que passam para as outras pessoas, e é uma grande rede, uma grande net, e eu quero explicar como é que tudo isso começou. Vamos pelo início. Eu sou pastor de uma igreja local, Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, aqui em Goiânia, e eu sempre assim, a minha cabeça funciona de forma muito dinâmica, é a forma como Deus criou, eu estou sempre tentando procurar meios e formas para que as pessoas, o povo de Deus seja edificado e as pessoas evangelizadas. E eu estava pensando um meio de como ajudar a minha igreja, porque logo, durante um tempo, eu estava percebendo que o WhatsApp era uma ferramenta, um aplicativo muito interessante, porque você montava um grupo, ou você tinha uma lista de transmissão, ou você podia mandar várias coisas para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, me veio na mente, e eu tenho muito, esses livros aqui atrás, tem muito conteúdo, eu também escrevo muita coisa há muitos anos, tudo em computador, e, de repente, me deu assim, veio na minha mente, fazer um conteúdo chamado 1 Minuto com Jesus. 1 Minuto com Jesus, para a minha igreja. Então, eu peguei um conteúdo e apenas gravei, me lembro que eu ainda gravava no próprio celular do WhatsApp, 1 Minuto com Jesus, de segunda a sexta, bem cedinho. Aí eu avisei a igreja que eu ia mandar esse 1 Minuto com Jesus, e era simplesmente dizendo, bom dia, 1 minuto com Jesus, e aí eu falava 1 minuto. Já tinha aprendido 1 minuto. Bem, aí eu disse, não, acho que precisa ter uma musiquinha no fundo, né, porque fica melhor. Aí procurei e achei uma musiquinha aqui usando o meu próprio computador. Aí aprendi a aumentar volume, tudo no computador, e coloquei essa musiquinha de fundo. E aí eu fui percebendo que o conteúdo era assim, bom dia, 1 minuto com Jesus, e o título, o amor de Deus, por exemplo. E depois eu fui percebendo que achava melhor só falar bom dia e o título. E tirar o 1 minuto com Jesus. E aí começou. Bom dia, o amor de Deus. Aí a estrutura do bom dia é o seguinte. Ele tem 3 conteúdos, coisas simples. Um texto bíblico, uma pequena explicação do texto bíblico e uma aplicação pessoal do texto bíblico. Bom, então o que eu fiz? Comecei, então, arrumei uma música de fundo, coloquei, e comecei a enviar para a nossa igreja, para a membresia da nossa igreja. Bom, como pastor, eu estava apenas preocupado com a nossa igreja. Mas o que aconteceu? O pessoal da nossa igreja passou a mandar esse devocional que eu mandava para eles, para as outras pessoas. E, de repente, eu estou recebendo mensagem de gente que eu nem conheço, e dizia assim, e era assim, era um texto escrito e o texto escrito gravado. Texto escrito e gravado. Então, mandava os 2 juntos. Aí, de repente, comecei a receber mensagem das pessoas. Ô, pastor, tudo bem? Eu estou aqui mandando essa mensagem para o senhor, porque alguém mandou para o senhor me incluir aí, para eu receber todos os dias, porque a pessoa... Aí eu fui incluindo, um por um. E naquela época, o WhatsApp, você mandava 246 pessoas de uma vez só. Você clicava o nome das pessoas, eu fiz um sistema ali que dava para eu mandar para 20 pessoas, 30 pessoas. De repente, já tem mais de 8 anos isso, começamos em 2012, de repente começou a crescer. Mas eu também
que eu fiz? A maneira que eu fui escrevendo, eu abri um blog, que é rnavesamorim.com. Abri esse blog e fui colocando o que eu escrevia lá, do Bom Dia. Então, ficava uma forma de que alguém quisesse lá na internet ver. Então, colocando lá. E se você vai lidando com mídia, é uma coisa dinâmica, né? Por exemplo, eu mesmo não conhecia essa plataforma. Então, você vai começando a entender outras coisas e aquilo você vai abrindo a mente para o reino de Deus. Então, eu comecei com o WhatsApp. De repente, coisas de 2 anos, eu tinha mais de 1.000 pessoas no meu WhatsApp. E 1.000 pessoas para você mandar por 256 era gastar uns 10 minutos e mandar para todo mundo aquela mensagem em português. Aí foi melhorando um pouco. Eu achava que... Comecei a estudar sobre o YouTube. Eu disse, não, o YouTube aqui tem muita coisa boa, porque você pega esse conteúdo e coloca aqui no YouTube. Eu já tinha gravado no meu canal do YouTube, logo que começou um pouco a divulgação do YouTube, eu comecei a gravar estudos bíblicos. Quem vai no meu YouTube vê lá no início, tem muito estudo bíblico lá. Pessoal, que eu também ia para um local, no meu escritório, pegava o texto e ia ensinando, né? Tá, muito bem. Aí veio na minha cabeça que eu deveria melhorar um pouco o Bom Dia. Então tem o texto, tem o áudio. Eu disse, não, acho que poderia colocar aqui um videozinho. O meu filho trabalha com marketing, formado em marketing pela uma grande escola de São Paulo, né? E ele falou, pai, é o seguinte, ninguém gasta ouvindo um vídeo mais do que 3 minutos. Aí veio na cabeça de montar uma estrutura para o vídeo. E aí, vídeo é outra coisa. Vídeo, você tem que ter luz, você tem que ter tudo certo, né? Então, e eu sempre começo assim com o que eu posso e depois eu vou melhorando, né? Final das contas. No primeiro para o segundo ano, nós já tínhamos mais de 1.000 pessoas que eu mandava. No decorrer, eu fui vendo que já não podia fazer mais isso. Aí encontrei uma pessoa voluntária que pudesse me ajudar. Então, eu adquiri um outro telefone e essa pessoa, nós começamos a direcionar o Bom Dia, que virou um ministério, tudo por ali, por esse conteúdo que hoje existe, chamado Ministério Bom Dia, que basicamente todo o nosso alcance é por esse outro telefone, né? Toda vez que alguém pede para incluir, a gente manda para lá. E eu comecei a ver, olhando, né, estudando um pouco o WhatsApp, que depois que ele passou para a mão do Facebook, eles começaram a dificultar algumas coisas. Então, por exemplo, eles reduziram o envio de mensagem, de áudio e tudo, de 246 para 100 e pouco. Depois, para 50 e poucos, eu me lembro ainda quando estávamos em 50 e poucos, mandando de 50 e 50. Aí eu falei para essa irmã, digo, olha, eu já estou vendo que o WhatsApp vai cortar esse negócio de envio, você clica e manda para 50 pessoas. Vamos convidar todas as pessoas que recebem o Bom Dia, para nós abrirmos grupos para essas pessoas, porque é a única forma deles receberem, nós vamos administrar, ninguém vai falar no grupo. E nós, então, fomos na frente do WhatsApp e abrimos os grupos. E há uma resistência em tudo que é novo, e, final das contas, 98% aderiram aos grupos porque queriam receber a mensagem do Bom Dia. E, final das contas, nós temos mais de 40 grupos hoje em português. E depois comecei a pensar que podíamos alcançar outros países de língua portuguesa.
E aí usamos o Facebook. E aí uma pessoa me orientou, e ele, na verdade, trabalha só com isso, fazendo o lançamento do Bom Dia em outras línguas, a língua portuguesa em outros países. E hoje nós temos mais de 1.000 pessoas na África que recebem o Bom Dia, que eles mesmos pediram, tudo por WhatsApp. Quando o WhatsApp foi complicando, alguém diz assim, pastor, nós precisamos trocar o WhatsApp pelo Telegram, porque o Telegram tem muita coisa boa lá e tal. Eu disse, não, o Telegram tem mesmo. Se alguém me pergunta, o Telegram tem mais recursos para o uso do Bom Dia do que o WhatsApp. Mas o problema é que o povo usa o WhatsApp e não o Telegram. Só usa o Telegram no Brasil quando dá uma queda de algum problema com o WhatsApp. Já aconteceu 3 ou 4 vezes. Aí migra tudo para o Telegram. Mas não é o Telegram. É um Telegram de uma estrutura russa, muito bom. Mas o povo não usa Telegram. São 190 países que usam o WhatsApp. Bem, final das contas, com essa secretária voluntária, que tem feito um trabalho maravilhoso, nós abrimos também uma linha chamada de testemunhos. Então, as pessoas compartilhem conosco o que Deus está fazendo. Final das contas, hoje nós recebemos mais de 150, talvez, testemunhos diários do que Deus está fazendo. Testemunhos de pessoas que voltaram para o Senhor. Testemunho do fortalecimento da fé das pessoas e de conversão. Um exemplo, um dia eu estava aqui no meu escritório, bem cedinho, e a secretária ligou urgente, disse, pastor, preciso falar com o senhor, tem um rapaz aqui que diz que se alguém não falar com ele, vai suicidar. Eu digo, opa, me deu o telefone dele aí, eu liguei pro cara. Aí ligou e o cara não atendia, mas eu insisti e ele atendeu. Ele disse, alô? Eu disse, oi, bom dia. Eu sou o pastor Roberto, do Bom Dia, que escrevo Bom Dia, que você fez a ligação agora. A minha secretária aqui disse que você está passando por uma situação difícil, queria te ouvir e tal. Aí ele disse, não, pastor, eu vou acabar com a minha vida. Eu digo, sim, mas... Aí fui conversando com ele. Basicamente, o problema dele era que ele se achava uma pessoa má, porque ele não conseguia lidar bem com a esposa, com os filhos. Ele é uma pessoa, ele mesmo diz, intragável. Aí eu, perguntei para ele assim, e você está com o que aí na mão? Ele disse, não, eu estou com uma arma, eu trabalho com isso. Segurança de carro forte. Eu digo, é mesmo? Não, essa arma é minha, pastor. Aí eu fui conversando, fui explicando, fiquei uns 40 minutos. Ele foi se acalmando, eu fui mostrando a esperança que há em Jesus, a obra de Cristo. Aí eu disse para ele assim, então vamos fazer o seguinte. Mostrei sobre os problemas da eternidade, porque quanto à vida é esperança, depois que você perdeu. Disse, agora vamos fazer o seguinte, abra o tambor aí e vamos tirar essas balas, né? Aí eu me lembro dele, aquele barulho, né, da abertura do tambor, né? E aquele barulho das balas. Eu digo, joia, excelente. Então vamos colocar agora assim. E fui falando com ele, fiz um link com um pastor em São Paulo, e final das contas foi um instrumento de Deus, o Bom Dia, para livrar uma vida. Ele depois, nos conversamos aquele dia, e meio-dia ele deu um sorriso, e ele mesmo se espantou e disse, pastor, eu estou sorrindo, eu que ia me matar hoje pela manhã. Testemunho sobre suicídio, que as pessoas não... é muito grande. Agora, como o Bom Dia teve um alcance aqui, especialmente na região onde eu moro, o que aconteceu com esse devocional? As pessoas leem, outras pessoas leem, vão enviando para amigos e, de repente, estou eu lá no meu escritório recebendo pessoas. Recebendo especificamente pessoas que não conhecem a Cristo, não conheceriam Jesus se não fosse por esse instrumento. Aí a pessoa vem ao culto, a pessoa procura ajuda, evangelizamos, e aí eu não posso falar porque eu tenho muita história, mas uma delas é o Fernando, que veio do Maranhão, recebeu o Bom Dia no Maranhão, mudou para Goiânia, a primeira coisa que ele fez foi me procurar,
ele me procurou, queria me conhecer, aí dali nós começamos um estudo bíblico, evangelizamos, e o Fernando, que conheceu pelo Bom Dia, se converteu, deu um testemunho, foi batizado, membro da igreja. Joimar, outro exemplo. Joimar, uma pessoa que estava envolvida com religião, muitos anos, procurando, uma mulher inteligente, a diretora da área de venda de perfumes Jafra, lá da França, e tanta coisa. Era muito inteligente. Uma amiga começou a mandar o bom dia para ela não ouviu durante 2 anos. Educadamente recebi. Mas o dia que ela ia pedir para a amiga não mandar mais, membro da igreja, ela falou, mas eu nunca ouvi. E ela disse para mim, pastor, eu ouvi aquele dia e ouvi todos os 2 anos que eu não tinha ouvido. Afinal das contas, o irmão veio à igreja, se converteu ao Senhor Jesus Cristo e batizado, faz parte do meu pequeno grupo aqui na igreja. Isso não é só aqui da igreja, é tantas outras pessoas no Brasil que foram para as igrejas. A dimensão também para todos os brasileiros fora do país. Então, hoje, é uma dinâmica impressionante. Então, eu todos os dias tenho que escrever. Todos os dias. E isso criou um volume de material escrito, de material e áudio, material gravado, que é um negócio impressionante. Eu chamo o poder do pouco a pouco, é uma gotinha. Todo dia escrevo, todo dia gravo e assim por aí em diante. E, final das contas, eu tenho mais de 1.300 conteúdos escritos no meu blog, tem mais de 1.000 vídeos, aí depois veio na cabeça também fazer o podcast. Então, tudo que eu gravo, quando eu vou gravar, eu gravo o podcast, que é a mensagem que mando para o meu podcast, gravo para poder enviar para o Bom Dia e gravo o vídeo. Todo dia na mesma disciplina, todos os dias na mesma disciplina. Então, hoje eu vou escrever o conteúdo de amanhã, não é? Às vezes, como é que escreve, pastor? Bom, é a pregação, é o meu devocional, é um artigo que eu li, é uma situação que o país está vivendo. Nesse tempo de pandemia, nem digo nada, porque muito material que eu escrevi no passado, que tinha, vamos dizer assim, não tinha tanta força, porque as pessoas estavam vivendo muito bem, de repente, aqueles conteúdos começaram a ser buscados, e eu regravei algum desses materiais desde março para cá, e tem sido uma bênção maravilhosa na vida das pessoas. Bom, o que eu quero dizer do bom dia em português, que tem mais coisa para falar. É o poder do pouco. Então, quando nós estamos trabalhando com a mídia social, as pessoas querem vídeos curtos, conteúdos curtos, mas objetivo. Todas as vezes que eu converso com alguém fala do bom dia, diz, pastor, o bom dia, eles dizem, não sou eu, o bom dia é muito interessante, né, porque ele é uma mensagem pequena e objetiva. Essa é a linha, nós estamos num mundo objetivo. E a partir do bom dia, eu também passei a estudar tudo de rede social. Então, eu tenho um conteúdo que mando para o Facebook, eu tenho esse conteúdo da minha página, no meu canal do YouTube. Eu tenho mais pessoas no meu canal do YouTube do que membros da minha igreja. Pra você ter uma ideia. 4.000, quase 4.800 pessoas me seguem. E eu uso tudo isso para o Reino de Deus. O Instagram, vamos pensando, mas ainda não desenvolvi muita coisa para o Instagram, a não ser o conteúdo que eu escrevo, que agora é transformado numa imagem. Aí tem um membro da igreja que tira do conteúdo uma fotozinha, ele monta uma foto, e eu vou distribuindo tudo isso aí para o WhatsApp, para tudo. Então, sempre tem uma coisa nova que me faz pensar, né? Em como propagar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. E alguém diz assim, pastor, por que Deus usa o bom dia? Eu tenho uma resposta simples. É porque ele é
ele é simples, ele é pequeno, ele é curto. E Deus é especialista em pegar coisa pequena e fazer uma grande obra. Ele também atinge o coração da pessoa. Às vezes ele é instrutivo, né? Por exemplo, o Bom Dia de hoje, sobre a integridade. A integridade é um valor para o cristão e é um valor para qualquer pessoa, não é? Então, hoje, um assunto, ele não tem um cunho evangelístico ali naquele momento, mas ele desperta o coração das pessoas, né? E quem é do Senhor, muito mais, tem um grande desafio de viver de forma íntegra. Muito bem, mas eu acho que é ousadia, eu acho que é coragem, eu não tenho assim, eu não costumo ter medo de nada, não, porque já vivemos em risco, né, queridos? Todo mundo vive em risco. Então, me veio na cabeça, eu fui falar para um encontro de casais, e aí eu cheguei lá, as coisas não estavam arrumadas, e quem me conhece é assim, quando é que vai começar o negócio? Começa na hora, começa, eu também já estou mais velho, né? Eu também não esquento a cabeça com isso, não, só quando eu estou organizando, o demais está tudo bom. Aí, cheguei lá, o pessoal ainda não tinha arrumado, Marcos, pastor, é 8 horas, então, 20 para as 8 eu já estava lá, não tinha nada. De repente o pessoal foi chegando, eles estavam arrumando e tal, e eu dei uma palestra para casais. De repente, eu sentei de um lado de um irmão, começamos a conversar, e eu percebi que ele era da América Latina. Aí ele era pastor. Pastor Vitor. Aí o pastor Vitor ficou meu amigo. E eu disse, então eu escrevo bom dia, se o irmão quiser receber. Aí ele falou assim, pastor, a gente poderia traduzir esse conteúdo para o espanhol da América Latina. Final das contas, ganhamos para Cristo, na minha igreja, um peruano. E, queridos, nós agora temos, o primeiro a sair foi a tradução do bom dia para o espanhol. Quem faz? O pastor Vitor. Mas o pastor Vitor não é um pastor, não é um homem que só conhece, ele é formado em língua espanhola, né? Ele dá aula de língua espanhola na faculdade, na universidade. E ele faz tudo isso com uma maior facilidade, traduz, eu escrevo hoje, ele traduz amanhã, e o José Carlos grava, coloca uma musiquinha de fundo e tal. E nós já temos também uns 700 ou mais conteúdos em espanhol da América do Sul. Mandamos para todos os Estados Unidos, mandamos para a América do Sul, e aí mandamos para a Espanha. Da Espanha eu vou falar um pouquinho o que vai acontecer com a Espanha, porque a Espanha não ouve, o espanhol não ouve nada da América do Sul. Tudo bem, então mandamos lá, mas não, tudo bem. Mas a América do Sul, praticamente nós enviamos para todos os países da América do Sul. Nesse ínter, eu digo, não, nós temos que fazer um conteúdo em inglês, traduzir. Aí, imagina que ousadia, com tanto pregador, com tanto professor, com tudo de bom que nós temos em abundância do conteúdo teológico, devocional, que tem nos Estados Unidos, que eu vou mexer com conteúdo em inglês? É louco. Mas não é o inglês... Não é com foco nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também. Mas temos Estados Unidos, temos Canadá, temos o Reino Unido, temos a Índia, e o inglês é a língua mundial. Então, vamos começar com o inglês. Aí arrumamos um tradutor e não deu certo, e ela, uma senhora, traduzia, arrumava uma pessoa para ser o locutor, porque precisa de uma disciplina, imagina, todo dia a pessoa precisa gravar, ou grava 5 de uma vez, é uma disciplina. E me lembro de já tínhamos conteúdo de mais de 100 traduções em inglês, e cadê a pessoa? E arrumei uma pessoa que também traduzia e gravava, e essa pessoa depois cansou, disse, pastor, não vou mexer mais, era um americano. Eu digo, não, tudo bem. Mas eu continuava mandando para
quem queria o inglês, porque para o brasileiro é bom, porque ele vai ouvir inglês, né? E ler o conteúdo ajuda o inglês dele, né? Para outros países, e algumas pessoas da igreja tinham contato com outros países, esse conteúdo de inglês começou a ir para entidades missionárias, e, final das contas, esse conteúdo de inglês nós enviamos, não tínhamos ainda, com muita dificuldade, um tradutor, com muita dificuldade, um locutor e um revisor, porque na língua você tem que traduzir assim, você manda o conteúdo, a pessoa traduz, tem que ter um revisor da língua para depois ir para o locutor. É um trabalho. E eu resolvi, assim, achar um tradutor, achar um revisor e achar um locutor. Bem, final das contas, eu ia repetindo o material, orando, e eu disse, não vai ter mais como ter inglês. Quando eu ia terminar, eu recebi uma mensagem de um americano, chamado Matt. O Matt falou assim, que eu conheci aqui no Brasil. Ele disse, pastor, passo aqui para agradecer o senhor por essas mensagens que eu ouço todos os dias, que me fez reconectar novamente com o senhor. Eu digo, cara, não vou parar. Não vou parar. E vamos atrás de achar uma pessoa. E os meus cunhados moram na Califórnia, né? Com o pastor Romo aí, conhece todos eles. Desde pequenininho, né? Os meus sobrinhos são muito queridos pastor Romo e eles gostam muito do pastor Romo. E o meu sobrinho, ele, nessas idas e vindas aos Estados Unidos, obviamente ele é criança, cresceu, mas com toda a cultura americana, fala inglês de forma maravilhosa, e ele estudou numa faculdade cristã no norte da Califórnia. E realmente ele teve uma experiência espiritual profunda com o Senhor, e eu acompanhei depois que ele foi para a universidade, e falamos sobre o Evangelho, e conversamos horas, e muito de Deus, o Murilo. Falei, Murilo, vamos trabalhar para o reino, cara, vamos fazer o seguinte, você conhece português, ele sabe ler e tudo, mas ele não domina a língua, mas ele domina a língua inglesa. E ele, então, começou a fazer as traduções. Aqui na minha igreja tem um missionário americano, ele se dispôs, ele e a esposa, a fazer as revisões, e eu conheci o Dalton, um irmão que fala inglês fluentemente, e o Dalton trabalha com mídia, especialmente com filmes, ele é ator de filmes evangélicos e um ministério internacional. Alguém me apresentou o Dalton, e o Dalton começou a gravar, então o Murilo, nessa nova recomposição, o Murilo traduz, o Matthew revisa, e o Dalton grava. O Dalton já gravou mais de 100 e poucos conteúdos. E assim, nossa alegria, felicidade, porque agora temos em espanhol e temos em inglês. E todo dia o nosso ministério envia português e assim por aí diante. De repente, chegou a pandemia. A pandemia chegou e o meu ministério pastoral ficou atrás aqui de um computador. E, claro, você para e começa a pensar, a pandemia está no mundo, as pessoas estão aí sem esperança, gente morrendo. O negócio começou lá na China, eu não quero saber onde começou, eu quero saber que tem vidas desesperadas. E, um membro da minha igreja que estava na Itália voltou para o Brasil. Chamei o cara e disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar a traduzir esse conteúdo Bom Dia em italiano? Ele disse, passou para a hora. Final das contas, o cara topou. Eu disse para ele, expliquei para ele como é que tem que ser e tal. Aí nós fomos lá para tentar fazer a revisão e o sistema estava demorando muito. Eu falei, olha, na falta do bom, o ruim serve. Mas o nosso negócio é na falta do excelente, o ótimo já tá bom. Falei assim, cara, bora. Vamos, traduz o negócio aí e grava. Pronto. Começamos o primeiro na pandemia com o italiano. E hoje são mais de 100 conteúdos italianos que ele grava
ele é um monstro, ele grava 5, 6 de uma vez, e diz assim, pastor, acabou aqui o estoque, manda para mim 10. E ele traduz, e ele grava, ele põe a música, ele... Muito bem. Porque tem que ter uma musiquinha de fundo. Aí eu disse, rapaz, lá na Espanha o povo está morrendo. Me lembrei do Dani. Dani era membro da igreja que mora na Espanha. Ele agora é cidadão espanhol, casou com a espanhola. E o Dani, um menino de Deus. Falei, Dani, olha, estou te mandando um conteúdo aqui que você já recebe. Você sabe que os espanhóis não vão receber esse conteúdo se não for em língua espanhola. Vou te dar um desafio aí para você fazer esse conteúdo em espanhol. E ele recebe o Bom Dia em português. Final das contas, ele começou a fazer em espanhol. E hoje temos também o Bom Dia em espanhol da Espanha. De repente, quando eu vi sair o italiano, quando eu vi sair o espanhol, eu disse, não, peraí, isso aqui o senhor está dirigindo. Não. Vamos correr com as línguas. Bom, vamos correr com o chinês. Era muita ousadia. Eu conheci 2 missionários que trabalhou com a China. Não, antes da China. Antes da China, eu vou numa conferência todos os anos em Los Angeles, uma conferência para pastores, e conheci o Andrew Machoff. O Andrew é um cara brilhante. Você tem uma ideia, o Andrew é polonês, fala português, espanhol, italiano, hebraico, alemão e inglês. O cara é um poço de capacidade. Aí conheci, a gente fez amizade nesses 3 anos e tal, ele conheceu meu filho, ele gosta muito do meu filho, solteiro, menino de Deus, homem de Deus, ele deve ter mais de 40 anos, homem de Deus. Falei para ele assim, Andrew, mandei uma mensagem para ele, cara, estava pensando aqui em fazermos um projeto Bom Dia em polonês. E os caras da Europa são assim. Ele disse assim, Roberto, não vamos fazer, eu não quero fazer, não vou mexer com isso. Eu digo, bom, então, se você achar alguém aí que está interessado, porque tem que saber português ou inglês, né? Porque a gente tem a matriz, ou português ou inglês. Ele disse assim, eu vou ver. Aí expliquei para ele como que faz o bom dia, tradução e tal. Ele falou, mas eu não vou fazer. Não tem problema, esquenta a cabeça, tudo de boa. Passou a semana, o Andrew me manda uma mensagem, Roberto, eu estava com o meu pequeno grupo reunido nessa pandemia, e quando você trouxe para mim o bom dia, eu reuni com o meu pequeno grupo antes, e eu pedi assim, Senhor, o senhor poderia me usar para alguma coisa? E aí você veio com o bom dia em polonês, eu já recebi em português. E ele falou assim, eu disse, Deus falou meu coração? Ué, você está pedindo para ser usado? A coisa está aqui, cara. Então, Roberto, estou aqui voltando atrás para dizer para você que vamos fazer o polonês. E aí começou ele traduzindo e ele gravando. Aí expliquei para ele os detalhezinhos e, final das contas, cara de um nível de disciplina impressionante. Ele começou a traduzir, arrumou um cara para revisar e ele grava. Final das contas, ele conversou na igreja dele e ele começou a mandar o bom dia para a igreja dele e, final das contas, o bom dia espalhou na Polônia. Ele já gravou não sei quantos também. Hora que eu vi o polonês e ele dizendo assim, o senhor colocou, eu digo, não, cara, isso aqui nós vamos bora. Não, aqui nós vamos caminhar. E, final das contas, eu disse, não, nós vamos na China. Aí, encontrei um irmão aqui, ele falou assim para mim, foi missionário na China há 10 anos, ele falou assim, não, pastor, olha, só tem uma ideia, umas 33 mil pessoas se convertem na China. A China, a igreja da China é muito forte, eles têm muito materiais, tem materiais até melhor que o nosso no português. Eu acho que não vai dar certo. Cara, o negócio para mim é dizer que não vai dar certo. Não faça isso.
Eu disse, não, é de Deus, porque o cara já disse não. Ele disse que não vai ter jeito. Aí falou com a pessoa errada. Ele disse, não, eu também não tenho tempo para... Mas você tem alguém? Ele disse, eu tenho um rapaz chamado Anshirley. Me deu o telefone dele. Aí encontrei o Anshirley. E eu devo muito a esse irmão que disse não. O Anshirley, que ele vai estar aqui, ou ele já esteve aqui, ou ele vai estar aqui. Precisa ouvi-lo. Porque o Anshirley usa TI para o reino de Deus. Ele faz uns sistemas de gravações, ele tem um contato nos Estados Unidos que ele fabrica os negocinhos e coloca tudo em card e manda para Ásia. E ele disse assim, pastor, nós podemos colocar traduzir para o chinês e colocar dentro. Aí ele criou o texto-vídeo, que o cara abre, é o texto em vídeo. O sistema chinês não tem como pegar, porque o sistema chinês pega o texto. Nós não temos texto. Quem olha lá, liga, é um vídeo que o cara está falando. Encontramos o pastor Peter, ele encontrou, e, final das contas, nós temos mais de 80 vídeos que são enviados para a China toda semana. E alcançando o chinês da China e alcançando os chineses fora. E é áudio que é colocado no radinho, e esse pastor Peter e outros entram nos interiores da China, da Ásia, levando os radinhos, contrabandeando, e lá está a mensagem do bom dia, com a Bíblia, com tanta coisa. Gente dando a vida por isso. E aí encontrei um pastor nos Estados Unidos que foi missionário na China, e o conteúdo Bom Dia está numa igreja em Xangai, já enviado para mais de 800 pessoas. Muito bem. Aí veio o país mais pobre da América, que é o Haiti. Digo, não, temos que dar um jeito de entrar no Haiti. Aí me lembrei de um irmão no passado que eu queria fazer, mas não teve como. Entrei em contato com ele, e ele chama Pastor Timark, e ele cuida do conteúdo em haitiano, de crioulo do Haiti, crioulo. Temos também vários gravados em crioulos, e aí Deus deu a estratégia. A estratégia é assim, encontrar um pastor Roberto no idioma. Comumente um trabalho com família ou com algumas pessoas. E aí me veio na cabeça fulano de tal na França. E hoje nós já temos 60 conteúdos gravados em francês. O alemão foi difícil. Foi difícil porque os alemães não são fáceis, eles são criteriosos, eu já sabia disso. E fomos fazendo uma tradução, mandei para uma pessoa que não culta, não dá certo esse alemão. Aí descartamos e tal, até que encontramos a Jolaine. Jolaine faz a tradução, e estamos agora esperando a hora certa de lançarmos. Eu vou explicar um pouco como é que nós lançamos. E um dia eu estava aqui na igreja, uma pessoa me ligou e disse, pastor, eu tenho um amigo que ele é missionário na Rússia, e ele queria que ele viesse aqui na nossa igreja, no interior de Goiás, mas a gente não tem dinheiro todo para trazê-lo. A sua igreja não poderia pagar para ele para ele sair de São Paulo e vir para cá, e aí o senhor fica com ele aí um pouco, e depois ele vem para cá. Eu digo, não, claro, vamos falar aqui, pagamos a passagem, e encontrei o Tibério. Tibério ficou um final de semana conosco aqui, pregou pela manhã, e fizemos uma amizade. Conversamos muito sobre a Rússia, e eu falei do Bom Dia. Aí ele e a esposa ouvindo o Bom Dia. A esposa é russa, e ele é um pastor lá na Rússia. Final das contas, eles começaram a traduzir o conteúdo Bom Dia em russo, que eu nem pensava, eles, por conta própria, mandou para mim, e final das contas, o que aconteceu? Eles começaram a traduzir e começou a mandar. Aí ele me contando os relatórios do que está acontecendo com o conteúdo do Bom Dia na Rússia. Aí a esposa dele, que gosta também dessa área de mídia, perguntou se ela não podia gravar. Eu disse... A voz feminina tem problemas em alguns países, eu não sei como é que é aí na Rússia. Ele disse, não, na Rússia é de boa, não tem problema não, pastor.
Então ela começou a gravar. Aí assim, para arrumar uma pessoa para gravar, para colocar a música de fundo, é um pouquinho complicado, que o cara ainda tem que gravar, ainda tem que montar. E o Anshirley, a gente fala para as pessoas assim, não, você só grava, manda para nós. Aí mandamos para o Anshirley, e o Anshirley coloca a música de fundo, todo dia o trabalho dele. Aí nós mandamos e remandamos, reenviamos, né, para todos esses países, desses irmãos que só apenas grava. Só precisa gravar grava o áudio e a gente resolve o resto. Aí a gente manda com a música de fundo, eles ficam muito felizes, fica muito bonito. E assim é feito no russo, no crioulo, do Haiti, não é? E muito bem. Mas eu queria o árabe. O árabe. Vou falar um pouco sobre o árabe, mas antes de falar sobre o árabe, deixe-me falar sobre o português de Portugal. O português de Portugal, a nossa língua, claro, é parecida, mas não é igual. E um membro da nossa igreja foi morar em Portugal. Aí encontrou lá, recebeu o bom dia, mandava para os vários idiomas que já tínhamos lá em Portugal, porque em Portugal recebe muitas pessoas. Aí, quando ela voltou, eu disse, você não tem uma pessoa lá que a gente podia fazer uma reorganização do bom dia, né, para o português de Portugal? Disse, não tenho, mas eu vou ver, pastor. Aí um dia eu recebo uma mensagem da Alexandra. A Alexandra disse assim, mandou uma mensagem para mim, disse, olha, a Valcilene, ela me entrou em contato comigo e eu estava orando, queria ser usado por Deus. De repente ela apresentou essa possibilidade do bom dia. Fui conversando com a Alexandra, e final das contas temos o Português em Portugal, que é um projeto do esposo que grava, dela que organiza, e a filha que tem habilidade em fazer um conteúdo de mídia. Eles não fazem o texto e o áudio, eles só fazem um vídeo. E aí ficou lindo, porque eles revisam o texto e ela vai colocando parte do texto nesse vídeo que fica em 1 minuto e 50. Muito bonito. É outra forma do bom dia em Portugal. A gente dá essa liberdade para como é que fica melhor, né? Agora, o árabe não foi fácil. Então, deixa eu dizer 2 árabes. Eu estava também em casa, pensando um árabe e tal, aí o pai da esposa do outro pastor da minha igreja é libanês, criado aqui no Brasil, fala o árabe Brasil. Recebendo bom dia, e ele sabendo que eu queria fazer o árabe, disse, pastor, eu não sei o árabe, mas eu sei o árabe do povão aqui. Final das contas, ele grava o bom dia para o árabe Brasil, ou seja, o árabe falado no povo brasileiro, que são muitos árabes. E pronto, explodiu. Gente árabe, idosos, pessoas que ouvem a palavra de Deus, não queria numa igreja, ouve a palavra de Deus na sua própria língua, através do árabe, que esse irmão grava com muita alegria. Mas temos o árabe clássico. O árabe clássico é o que é falado no mundo. Queridos, que dificuldade. Todas as pessoas cristãs que eu tentei fazer o texto, ele diz assim, quanto o senhor vai pagar? Eu digo, não, a gente não paga. É um trabalho voluntário. Aí, cultura, né? Fui descobrir que na cultura árabe, crente, não existe trabalho voluntário. Você faz e é um trabalho que você tem que pagar. E gente maravilhosa que domina o árabe. E a hora que eu falei que é voluntário, eu expliquei, a pessoa disse, que bom, é muito boa essa visão do senhor. Mas ninguém fez. Mas o senhor é tão fiel que eu conheci o Haitham. Haitham é um libanês de formação cultural no árabe clássico, cultural altíssima, que mora no Brasil, nunca perdeu, e agora o Haitham escreve e ele grava em árabe clássico
voluntariamente, dizendo assim, ele é um senhor, quero tanto ser usado por Deus, pastor. E assim estamos agora, os 6 primeiros árabes clássicos. Como é que nós enviamos para uma língua? Como é que começamos uma língua? Depois que temos 40, escrito ou revisado. Bem, cresceu tanto, né, que o Bom Dia se tornou um ministério missionário, cresceu demais, e agora estamos levantando recursos e chamamos a Larissa para assumir tudo. Estamos num treinamento com ela, porque tudo isso aí que vocês estão vendo, sou pastor de uma igreja local, presidente de uma missão, sou representante internacional de um projeto dos Estados Unidos, sou diretor de uma escola de teologia, e tudo isso do Bom Dia era eu que cuidava, lidando com todo mundo, né? E montando. E agora temos uma secretária. Acho que falei muito aqui, mas olha, eu tenho convicção que é de Deus. Quero agora levantar o Bom Dia. Com a secretária, eu vou ficar fora das atividades técnicas, né? Práticas, mas eu conheço tudo lá, então isso é importante, você saber todo o processo, porque você pode ensinar e outras pessoas podem participar. Então eu estou atrás agora. Tivemos uma pequena tradução em japonês que não deu certo, também tem isso. Nós temos 12 conteúdos em hebraico que não deu continuidade, também tem isso, não tem problema. Mas eu quero continuar com as línguas da Europa, o holandês. Na Ásia, eu quero focar no coreano, não no coreano simplesmente da Coreia, mas o coreano para alcançarmos a Coreia do Norte. O árabe agora, para enviarmos por todos os países do árabe clássico, vai ser maravilhoso. Vamos montar uma estratégia para fazer isso, mas sempre começamos pelo Brasil, quem fala árabe clássico, né? Porque você pega a pessoa e eles mandam depois para os amigos, né? Ainda não começamos nos vários dialetos, idiomas e conteúdos da África. Temos ainda línguas para desenvolver também na Ásia. Agora, estou aqui sossegado, tem um missionário que é meu amigo na Índia, e ele está lá procurando e conseguimos o primeiro áudio em Hindi da Índia. Milhões de pessoas ali, que também vão receber o Bom Dia. Todos, onde temos um problema com a cultura, nós somente temos o áudio, e a ênfase do áudio é muito importante, né, porque a Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir, importante, ouvir. Então, ele disse, precisamos, pastor, continuar. Então, estamos aí lutando com o pastor Vitor, ele se sente muito incapaz para fazer, e ele disse, rapaz, vai fazendo aí, que, né? Então, e assim estamos indo com muita alegria no Senhor para todos esses países.